Bom, pessoal, estou aqui com um grande parceiro, amigo, Thiago Nigro, que mais uma vez quebrando paradigmas, virou o mito aí das lives, e nós vamos bater um bate-papo aqui informal com ele para falar sobre mindset, mentalidade, falar sobre competências e falar sobre comportamento, mas não o Thiago de hoje. Nós queremos entender o Thiago lá do passado, quando ele não tinha essa autoridade, talvez, não sei se tinha dinheiro não, nós vamos descobrir daqui a pouco. Então é esse bate-papo. Thiago, muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que seu tempo fala que é dinheiro, mas também tempo é viver, né? Então tem que aproveitar bastante aí. Total. O tempo é um ativo mais escasso que a gente tem, né, cara? Ele nunca aumenta, ele só diminui, né? Cada segundo que passa ele diminui mais, então a gente tem que usar isso com muita inteligência, né? Sim. Então o tempo de fato é dinheiro. Cara, obrigado pelo convite, espero que eu possa agregar aqui para quem está assistindo a gente. Se tiver primo assistindo aí, espero que vocês gostem também. Edgar, muito obrigado, cara. Show, Thiago. Thiago, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto é: que momento você teve a sua grande virada, o seu grande turnaround? Claro que você deve ter inúmeros, né? Mas aquele marcante, aquele que foi um divisor de águas na sua vida. Cara, eu acho que eu tive dois. Mas o primeiro turnaround, que foi o que me colocou talvez na direção correta, foi o turnaround quando eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, os meus pais passaram 18 anos juntando uma graninha, né, para me darem uma grana quando eu fizesse 18 anos, e nesse momento eles me deram 5 mil reais. Fiz 18 anos, eles me deram 5 mil reais, e o que eles demoraram 18 anos para juntar, eu demorei uma semana para perder na Bolsa de Valores. Então assim, nesse momento, esse momento foi muito importante para mim, muito importante para minha vida, porque acho que todas as pessoas passam por momentos icônicos de fracasso, né? Mas não necessariamente isso aqui torna essas pessoas fracassadas, né? Eu fracassei, mas não era um fracassado. E a forma que a gente encara o fracasso é muito decisiva no nosso futuro, é muito influente no nosso futuro, no resultado que a gente vai ter. E quando eu errei, quando eu quebrei, eu feri vários princípios que eu tenho, né, que eu formulei mais pra frente. Mas naquele momento eu só precisei entender uma coisa para conseguir dar a volta por cima, né? E a gente não controla esses erros, esses fracassos que vão acontecer. O Mike Tyson fala que todo mundo tem um grande plano até se tomar o primeiro soco na boca. Eu tinha um grande plano, ficar rico. Aí eu quebrei. E quando eu quebrei, eu entendi que o fracasso, Edgar, ele está entre você e o sucesso. Ele não está na ponta oposta do sucesso. Talvez na época eu não tenha entendido de uma forma tão bonita quanto hoje, uma frase de impacto como essa que eu falei agora, mas eu tinha entendido esse conceito, né, de uma forma tácita aqui, eu tinha entendido isso vivendo. E como eu entendi que o fracasso fazia parte, eu usei esse grande erro como um combustível para eu estudar muito. E aí eu comecei, enquanto eu fazia faculdade, a estudar para um monte de certificação no mercado financeiro, porque eu queria aprender, eu queria entender o mercado. E aí, com 19 anos, eu tinha mais certificações financeiras do que um gerente private de banco, estudando sozinho, por conta. Então o turnaround foi esse fracasso. Tá? Tem outro turnaround que eu acho que vale a pena falar, que aí foi o que diferenciou uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa rica. Rica de fato, uma pessoa com liberdade. Porque a gente conhece muita gente bem-sucedida, mas talvez a gente não conheça muita gente que tenha liberdade de fato. E eu precisei passar por esse outro turnaround para ter liberdade, para eu migrar de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa livre. E o que fez eu ter esse turnaround foi quando eu tava com a Camila, minha namorada, né? A gente tá junto há 6 anos, né? Tá há bastante tempo. E eu tava lendo um livro do Flávio, você conhece o Flávio, né? E eu tava lendo um livro dele, e eu tava na praia, assim, a Camila quase que me forçou a ler o livro dele. E aí eu li, meio contra a minha vontade, mas me acendeu um negócio muito legal, que falou pra mim o seguinte: Thiago, volta pra São Paulo e pensa em escala. E aí eu voltei para São Paulo, eu fazia parte de um negócio, eu saí desse negócio e montei o meu, pensando em escala. 2 anos depois, eu vendi esse meu business e atingi minha liberdade financeira. Então, o grande insight desse outro turnaround foi escala. Se você não tem escala, você não consegue atingir grandes resultados. Talvez você seja um escravo de vender horas, você talvez venda horas pelo resto da sua vida e nunca enriqueça. Então, você precisa trabalhar pelo lucro, né, e não pelo salário. Esse insight foi muito foda pra mim, Edgar. Cara, show. Então, o turnaround, o grande foi uma mudança um pouco de mindset, de você entender, olha, eu estava fazendo negócios dessa forma
e entendi que a escalabilidade, a escala ia levar você para um outro patamar, um outro nível. E aí você virou a chave e começou a trabalhar nesse novo projeto. E qual que foi a sua principal ou as principais competências, né? Porque eu acredito muito no resultado, que é um conjunto de competência, né? Então você teve a habilidade de ser um cara empreendedor, um cara que entende sobre finanças, um cara que de repente se relaciona muito bem com as pessoas, né? Mas qual foi as suas principais competências que ali foi um divisor de águas também para você? Tá. Cara, eu acho que eu tive duas grandes coisas que me diferenciaram na época e que isso eu mantenho até hoje, faz parte da minha essência. Uma delas é eu entender que eu me sacrificar, eu pagar o preço, eu ser um cara esforçado, poderia me ajudar a ter mais resultado, mas o esforço pelo esforço ele não gera resultado. Agregar valor gera resultado. Então, eu sempre percebi nos ambientes corporativos que tem aquela coisa de pô, se o cara chegou 10 horas, caramba, ele não está trabalhando, não importa o quanto resultado ele trouxe. Se esse cara chegou 10 horas, ou ele foi embora muito cedo, ele não merece o sucesso. É quase como se a sociedade falasse isso para ele. E eu expurguei isso daí da minha vida e eu entendi que eu não quero saber do esforço que ele faz, eu quero saber do resultado que ele gera. Então eu sempre pensava em agregar valor, porque pô, você fala muito de Napoleão Hill, né, Edgar? O Napoleão Hill fala que quanto mais valor eu agregar, mais eu posso cobrar. Se eu entregar apenas o que está combinado, porra, não seria justo eu ganhar muito mais. Então eu sempre pensei em agregar valor e não em só me esforçar. Isso foi muito importante. Só que talvez o que me defina mesmo, o que define o Thiago Nigro, é que eu olho para as mesmas coisas que as pessoas sob uma ótica diferente. Então veja só, eu fiz umas lives esses dias, né? A gente, inclusive bateu um recorde, a gente tinha 40 mil pessoas na live, que legal. As pessoas entram numa live como essa buscando conteúdo, né? Elas olham o que eu estou falando, elas aprendem com aquilo, elas se desenvolvem. E eu também me desenvolvo assistindo um conteúdo como esse. Só que quando eu me deparo com um negócio desse, eu olho sob a ótica de caramba, que legal, esse cara pôs 40 mil pessoas na live, como eu posso fazer o mesmo? Então, eu tava falando com o Flávio Augusto lá em Orlando e eu ficava olhando para ele, ouvindo, aprendendo o que ele estava falando, mas eu pensava, como eu posso falar igual esse cara? Então, tinha um cara que tinha um canal no YouTube muito grande e ele ensinava muito e eu aprendia muito, só que eu pensava, como eu posso ter um canal como esse cara tem? Então, eu sempre modelei as pessoas. Modelar as pessoas sempre foi algo que fez muito parte de mim. Eu lembro que tinha um cara que chamava Leonardo Barros. Ele era um cara incrível para fazer reunião. E eu sempre ia nas reuniões junto com ele. Eu levava ele nas minhas reuniões. Mas eu não levava ele porque ele era melhor do que eu na reunião, e de fato ele era. Eu levava ele porque eu queria modelar ele. Eu ficava olhando ele falar, eu falava, caraca, olha, ele falou isso, ele fez assim, ele agiu assim. E eu modelo muito. E pra você ter noção, uma vez eu fui para Araraquara, cara, eu passei 4 dias lá, eu voltei de lá falando com o mesmo sotaque que o pessoal. Então eu modelo muito as pessoas que eu considero benchmark em algo que eu queiro atingir. Tá? Então acho que essas duas coisas me definem muito, Edgar. E isso eu tenho desde quando eu comecei. Foi o que sempre me jogou para frente. Porque você vai se relacionando com pessoas mais bem-sucedidas que você, isso é muito importante, né? Porque se você tiver numa mesa em que você é o mais esperto, cara, ou que tem mais resultado, talvez não faça muito sentido para o seu desenvolvimento. Eu sempre me relacionei com pessoas mais bem-sucedidas e eu sempre fui modelando elas. Então eu sempre fui dando saltos, né? Às vezes menores, às vezes maiores, mas sempre me ajudaram a crescer, né? Pô, a modelagem é um caminho mais assertivo, né? Você vai economizar tempo de errar, porque quando você, por exemplo, escreve um livro, inclusive falar do seu livro aqui, você colocou as melhores práticas, você coloca também aquele caminho que talvez as pessoas não deveriam seguir. É uma mentoria barata, né? Um livro custa barato perante todo o know-how, conhecimento acumulado que você colocou aqui. Qual que seria a dica, então, para que as pessoas adquiram um conhecimento mais validado, que vá buscar, né, esse caminho talvez não mais fácil, mas mais curto para alcançar o sucesso dela? Porque o sucesso é representado por cada pessoa, tem a definição dela. Qual que seria esse caminho mais curto, se na sua opinião ele existe, né? Cara, eu acho que o caminho mais curto seria de fato modelar alguém que chegou onde você quer chegar.
Acho que esse é o caminho mais curto. Então, no meu caso, eu sempre modelei muito Flávio Augusto, então eu li todos os livros do cara, eu vi todas as palestras do cara, eu ia em eventos com ele, isso daqui me acelerou muito, né, o processo. Mas eu acho que o que mais te agrega é você colocar em prática o que você aprende. Tá? Então, eu vejo muitas pessoas lendo muito livro, muitas pessoas estudando muito, mas eu não vejo as pessoas colocando em prática. E o que te ensina é a prática. Eu sou um cara prático, eu sou um cara que até, já que a gente está falando de quando eu estava trilhando esse caminho e não em hoje, que eu estou trilhando um outro caminho, naquela época eu não lia muito livro. Eu não lia muito livro e tive o resultado. Hoje eu leio muito livro, as pessoas se espelham em mim, algumas pessoas, e elas leem muito livro porque eu leio hoje. Mas na época eu não lia. Por quê? Porque eu era um cara muito prático. E quando você fica teorizando suas coisas, é difícil você dar um salto quântico. Eu tava um dia desses conversando, não sei com quem, a gente estava falando sobre o UFC, né? Então, o Anderson Silva. Cara, o Anderson Silva lá, o Spider, o cara luta pra caramba. Se ele ficasse me ensinando aqui, talvez durante uma década, 24 horas comigo, me ensinando tudo sobre como lutar, cara, se eu subisse no palco, eu tomaria porrada de qualquer um. Porque não importa só o conhecimento teórico, o que importa é muito o conhecimento prático. Então, você fazer, errar, mas levantar e continuar é muito importante, é o que vai te jogar para frente. Agora, obviamente, se eu lesse naquela época e aplicasse, eu acho que eu teria alcançado muito mais rápido o meu objetivo.